A nossa esperança tem um nome. A paz de Deus, a paz de Cristo, graça e paz a todos. Eu quero trazer uma breve reflexão aqui no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Estamos no segundo dia do ano de 2023 e eu quero trazer essa reflexão. Nós precisamos refletir sobre nossa fé, o nosso posicionamento como cristão, como nós compreendemos o reino de Deus, a vontade de Deus. Jesus diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia basta o seu mal. É o próprio Jesus que nos ensinou na oração do Pai Nosso, a oração modelo, que deveríamos orar para que o Pai nos desse o pão de cada dia. O mesmo Deus que alimentou Israel durante 40 anos no deserto. O cerne dessa reflexão não é sobre isso. É justamente me contrapondo sobre essa visão que a gente tem muitas vezes, materializada do reino de Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu vou lá na igreja buscar a minha bênção. Ou buscamos alguma coisa. A gente tem a compreensão que buscar a Deus em primeiro lugar é orar, mas muitas vezes estamos orando apenas buscando, desejando pela escolha dessa vida. E isso a gente está sendo incoerente com o que Cristo está dizendo. Ele justamente está falando o contrário, porque ele está dizendo: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, não fiqueis inquietos. E a gente muitas vezes vai orar a Deus, ou buscar a Deus, ou vamos para a igreja, sempre buscando por coisas materiais, quando o que é prioridade é aquilo que deve ser colocado na frente das outras coisas, das demais coisas. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, compreender qual é a vontade de Deus, compreender qual é o propósito de Deus. Quando nós oramos na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, então o reino de Deus não se parece, jamais se parecerá com o reino dessa vida. Então, muitas vezes ficamos insatisfeitos e deixamos de relembrar o quanto melhoramos se a gente pensar o que nós tínhamos e o que hoje Deus tem nos abençoado. O consumismo desenfreado e o materialismo também desenfreado, porque a gente só vai diante de Deus para buscar por coisas terrenas, efêmeras e passageiras. A acumulação. Então, estamos só acumulando. Quando olhamos para os princípios da igreja, vamos ver que eles repartiam, eles compartilhavam aquilo que eles tinham com seus irmãos. Então, a gente vai pegando um pensamento mundano e adaptando ao pensamento da igreja. Porque quando Deus fala para buscar primeiro o reino dos céus, Ele está justamente dizendo que a gente precisa dar prioridade àquilo que Deus deseja realizar no mundo, qual é o propósito de Deus na vida das pessoas, na nossa vida. E só compreendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando de fato entendemos que a vontade de Deus é prioridade. Quem está disposto, muitas vezes, o nosso sonho, o nosso projeto não está às vezes alinhado àquilo que Deus planejou para nós. Será que temos a maturidade de abrir mão daquilo que desejamos, por causa de algo que é maior, tendo em vista que a vontade de Deus é soberana, os pensamentos de Deus são mais altos. Então é isso que Jesus está querendo tirar da gente. Não é? Porque muitas vezes a gente fala assim: vou lá orar para receber a minha bênção. Como se eu ir orar, eu estou cumprindo aqui, buscar em primeiro lugar o reino do céu. Quando na verdade eu estou só indo orar porque eu quero simplesmente mais e mais. Eu estou insatisfeito, eu nunca estou realizado, eu só busco por coisas efêmeras e passageiras. Os meus olhos estão focados só nas coisas desta vida. Paulo vai dizer que nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Então, quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino do céu, ele está dizendo: dê prioridade à vontade de Deus. Jesus foi exemplo. Jesus foi para a cruz, Ele foi crucificado, e ele lá no Getsemane, ele ainda diz: Pai, se possível afasta de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Maria disse: seja feita a sua vontade. Todos os servos de Deus disseram: seja feita a sua vontade, e muitas vezes a vontade de Deus para a vida deles não foi uma vontade muito confortável do ponto de vista humano, mas era o melhor de Deus para aquela vida, porque também Deus não tem o olhar dele apenas nessa vida. Isso aqui é passageiro. Ele está tendo em vista aquilo que é a recompensa, a glorificação,
a eternidade, as bênçãos futuras que receberão aqueles que forem fiéis até o fim. A vontade de Deus para João Batista, né? João Batista vai crescer nos desertos, João Batista vai viver uma vida muito simples, João Batista vai perder a cabeça. Para muitos isso seria uma tragédia, mas para Deus não, porque Jesus Cristo, depois que João Batista morreu, Jesus não vai citar a morte de João Batista dizendo que foi uma tragédia. Pelo contrário, Jesus vai dizer que não houve homem nascido de mulher que fosse maior do que esse João. A visão humana, às vezes a gente está se adaptando a uma visão míope, uma visão simplesmente circunstancial, e queremos adaptá-la ao reino. Não tem como. A visão de Deus é muito mais alta. É como se fosse comparar a visão de uma galinha que é terrena, né, embora tenha asas, mas nunca vi uma galinha voando. E você comparar uma galinha que está ali no chão, ciscando com a cara para o chão, e você comparar uma águia que está lá no alto, a quilômetros de distância, e ela consegue ter uma visão panorâmica. A sua visão, ela é privilegiada. É assim querer comparar a visão de Deus, a visão do reino, com a visão humana. Visão humana limitada, circunstancial. A visão de Deus eterna. A visão de Deus panorâmica. A visão de Deus total, plena, cabal. Deus consegue ver todos os detalhes que nós não conseguimos ver. E eu termino, tá? Citando a vontade de Deus. E eu cito Paulo aqui e eu vou deixar uma pergunta. Porque se você está passando por luta, se as coisas não estão do jeito que você quer e você está questionando a vontade de Deus, se realmente Deus está se lembrando de você, eu queria só relembrar, nunca é demais relembrar para nós, somos cristãos, o sofrimento de Paulo, para a gente se perguntar se de fato a luta está tão grande, se de fato você foi esquecido. Em nenhum momento eu vejo Paulo murmurando, pelo contrário, eu vejo Paulo dizendo que morte para ele é lucro. Eu vejo Paulo dizendo assim, eu estou crucificado, eu já não vivo mais eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. E aí Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler do versículo 22 à frente, são